Fala pessoal, Henrique Garcia aqui com vocês e hoje eu tô gravando esse vídeo, deixa eu ver, tá travando aqui? Não, tá legalzinho. Para a gente falar sobre as eleições presidenciais de 2026. O pessoal lá na G4, eles fizeram um quadro ali, a sabatina presidencial, onde eles trouxeram ali alguns dos principais candidatos à presidência e fizeram como se fosse um processo seletivo, uma entrevista de emprego. Então, o que eu vou fazer? Nesse vídeo aqui, eu vou comentar como que foi esse debate de cada um dos candidatos. No vídeo de hoje, a gente vai falar ali sobre o Flávio Bolsonaro. Lembrando, esse vídeo aqui não é para julgar quem falar quem tá certo, tá errado, o que, que fizeram de cagada. Esse vídeo é para trazer um pouquinho do que esses candidatos estão trazendo de proposta para o Brasil e vocês conhecerem um pouquinho mais. Cada vídeo eu vou trazer de um dos candidatos que participaram ali. Sendo esse primeiro vídeo, a gente vai comentar ali sobre a participação do Flávio Bolsonaro. Então, deixa eu adiantar aqui um pouco o vídeo, lembrando, tá? Isso aqui foi feito lá pelo pessoal da G4. Quem quiser assistir o vídeo, só vocês darem uma pesquisada aí no YouTube, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui, o que acontece, tá? Vou deixar rodando aqui o vídeo para vocês irem acompanhando, mas é um pouquinho ali. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui, deu uma travadinha no vídeo. Entendi. Então, vamos puxar aqui. Quando eu faço isso aqui, sai? Será? Legal. Então, vamos lá. Esse aqui, então, é o vídeo, tá falando ali um pouquinho. Tem roda a vinheta falando sobre o Flávio e sobre tudo mais. Mas vamos lá, tá? Vamos começar aqui, começando do zero, do zero, do zero. Quem que é o Flávio Bolsonaro? Acredito que muitos de vocês conheçam, mas seguinte, tá? Ele foi apresentado como, foi senador lá no Rio de Janeiro, advogado, empresário, 4 mandatos como deputado estadual e 8 anos no Senado. E ele é descrito ali como o político ali mais conhecido ali como o filho do ex-presidente, né, do Jair Bolsonaro, e tem muito esse vínculo do nome dele. Então, uma coisa que pegou muito ali durante a apresentação foi justamente esse vínculo. Então, pegaram um pouco ali no pé dele sobre o vínculo, se questionaram muito qual a proposta, o que se ele está concorrendo por ele ser apenas o filho do ex-presidente, ou até que ponto o que, que ele vai trazer de novo, não se é só o nome. Então, foi um pouco ali da discussão dentro que começou o debate. Ali, então, é o Thales entrevistando ele e começando ali. Então, esse foi o resumo, tá? E aí, qual que foi a primeira pergunta? A primeira pergunta foi justamente essa, né? Quem que vai governar, o Flávio ou o Jair Bolsonaro? Então, tem muito aquele, pô, será que é o Flávio que vai tomar as decisões? Vai estar ali à frente ou não? Ele, por ser filho, vai ter uma certa influência por trás. E aí ele deixou bem claro ali, né, que 100% das decisões vão vir dele. Ele comentou ali alguns pontos que ele foi questionado de coisas que ele faria diferente, que se fosse ele como presidente, ele teria tomado outros caminhos, outras decisões. E aí, alguns temas aqui eu vou resumir para vocês no vídeo, tá? Então, enquanto fica passando ali, que questionaram ele? A questão da independência entre a relação dele e do pai dele, e ele deixou muito claro que todas as ações e as propostas estão partindo dele. A articulação com o Congresso, teve toda a questão de segurança pública, e aí a segurança pública, tá? Não foi algo pontualmente para ele. Eu assisti ali o debate e todos os. Não um debate, né? Mas essa troca, essa entrevista dessa sabatina, todos os candidatos. Eles tiveram esse ponto, foi questionada a questão de segurança pública, segurança corporativa também, relação com o STF. Então foi como que seria essa relação, como que ele via, questão das propostas, como que ele ia conseguir trazer e fazer o sistema Tribunal Federal aprovar. Então, a parte de impostos, então a gente está vivendo no momento onde o governo está taxando tudo, então foi um ponto que trouxeram ali para ele, como que vê essa questão, como que ele ia conseguir arrecadar dinheiro, mas fazer com que a gente controlasse isso, mas de uma forma que não taxasse tanto. Então, foi um dos pontos ali. E aí, outras vertentes como saúde, dívida pública, foi um assunto que pegou muito essa questão de como ele vai fazer
para contornar isso, quais as iniciativas, basicamente, tá? Alguns desses pontos aqui que eu comentei, todos os candidatos ali que participaram da sabatina, eles foram questionados dos mesmos pontos: dívida pública, questão de imposto, taxa alta de juros e a questão de segurança, foi pontos ali que eu vi que foram bem parecidos para todos os candidatos. Vamos lá. Então, tem uma questão aqui, tá? Quais são as principais propostas que ele apresentou durante essa sabatina? Primeiro, foi a questão do Brasil Sem Medo, foi o discurso que ele trouxe, que é o programa de segurança, é um programa de segurança. Então, tem 12 propostas ali que ele colocou, e uma das principais é a parte de classificação dos integrantes das facções criminosas. Não vou comentar aqui o nome delas, você sabe quais são as principais que tem aqui, porque pode ser que o YouTube penalize o vídeo ou coloque alguma coisa, mas foi o principal ponto de segurança que ele trouxe ali. A questão da retomada de territórios dominados pelo crime, então ele colocou muito isso de algumas regiões que hoje são controladas ali pelo crime, e aí ele defendeu muito de recuperar esses territórios e, posteriormente, levar ali questão de segurança, saúde, educação, parte de saneamento, iluminação, parte de infraestrutura e projetos habitacionais. A parte de regularização fundiária, então foi um outro ponto que ele defendeu ali, ampliar a entrega de títulos de propriedades em áreas urbanas e rurais. O outro ponto que ele trouxe ali, que ele vai olhar, ele assumindo como presidente, a questão de vouchers para as creches. Então, onde não houver ali vaga pública disponível, perto da residência, ele colocou em montar ali uma campanha para propor vouchers para permitir o atendimento alternativo às crianças e liberar as mães para poder trabalhar. Então, ele trouxe essa muita questão de dar esse auxílio, entrar com esse voucher. Ele dá uma estrutura onde as mães vão conseguir colocar os filhos ali na creche e elas vão ter essa disponibilidade para liberar elas frente à parte de trabalho. Questão de internet como infraestrutura, então ele trouxe um pouquinho desse olhar de tratar a internet como uma infraestrutura básica, comparando a parte de porto, aeroporto, então que todas essas outras regiões seriam um acesso mínimo viável, fazendo parte de uma estrutura básica. E também ali ele citou um programa da Minha Primeira Empresa. É um programa voltado ali principalmente para jovens que têm ali seria um programa com baixa burocracia, uma carga tributária um pouco mais reduzida, apoio para abertura de negócio, acesso ao microcrédito e também a parte de suporte de tecnologia. Um outro ponto que ele citou também foi a PEC de fim de reeleição presidencial. Então ele pretende tentar aprová-la ainda durante a transição ali, para que já a regra já se aplique ao próprio mandato. E aí também teve alguns outros pontos que ele citou ali durante esse bate-papo ali com o Thales. Questão de rede de arcabouço fiscal e cortar as despesas, então ele defendeu ali um pacote de responsabilidade fiscal, redução dos ministérios, então ele trouxe ali que estabelecia como objetivo cortar pelo menos 10 ministérios, indicando algo próximo de 26 a 27 ministérios como uma estrutura ideal, e também ele trouxe ali a questão das ações voltada para a parte de redução de impostos e de desregulamentação. E aí, entre as medidas que ele citou, ele trouxe questão de reduzir o IOF, zerar o imposto de exportação sobre petróleo, rever parte de impostos de imposto seletivo, a desburocratização e também a redução geral da carga tributária. É um ponto que todos os candidatos ali passaram alguns pontos, falaram um pouquinho disso também, desse desafio. A questão da saúde integrada por inteligência artificial, então ele trouxe ali, defendeu de conectar os serviços públicos e privados com sistemas de inteligência artificial para você ter, por exemplo, uma tabela do SUS que, independente do hospital ou da rede que você for atendida, todo mundo tem acesso a todo o seu histórico. Então, ele trouxe bastante a questão do uso da IA e também ele comentou ali um pouco numa outra vertente do fundo imobiliário como patrimônio da União. Então, ele trouxe ali como propôs pegar a parte de imóveis que pertence à União e usar como fundos imobiliários para gerar receitas e arrecadar recursos. Então, seria uma outra forma que ele trouxe ali como iniciativa
para o governo arrecadar utilizando imóveis que eles já têm, mas hoje estão desapropriados ou não estão sendo mais usados. E aí também ele entrou um pouco ali no programa de concessões, falando especialmente na parte de infraestrutura, energia, petróleo, mineração e terras raras. Terras raras também, alguns candidatos comentaram um pouquinho entre isso. Vai ter outros vídeos de eu trazendo um pouquinho sobre esses programas de iniciativas desses outros candidatos ali. Então, fazendo um fechamento aqui, tá? O Flávio, ele tentou apresentar a sua candidatura com uma evolução ali do que foi feito no outro governo Bolsonaro, mas mantendo ali que ele um olhar de mais de conservadorismo, trazendo para a parte de segurança pública, uma agenda econômica mais liberal, mas trazer uma capacidade de articulação política, de conseguir transitar entre as outras frentes executivas, eu teve um olhar muito para a parte de tecnologia, e ele deixou muito claro ali que durante todo o mandato, caso ele venha a ser eleito como presidente, as ações que serão tomadas ali são 100% de autonomia dele, não terão ali uma intervenção do pai ali por trás. Então, vou fazendo um fechamento desse vídeo aqui. Quanto tempo? Ó, 10 minutos de vídeo. Para não ficar muito longo, vou encerrar esse vídeo por aqui e vou lançar ainda um outro vídeo trazendo a visão de outro candidato. Lembrando, tá? Dentro dessa sabatina, Romeu Zema participou, Ronaldo Caiado participou também e Renan Santos também participou. Lembrando que o nosso atual presidente, ele não aceitou participar ali desse debate. Então, aguarde aí, vou comentar e trazer vídeos sobre todos esses candidatos. Esse primeiro vídeo foi sobre o Flávio Bolsonaro. O próximo vídeo que eu vou soltar aqui, vocês aguardem aí no canal, que eu vou trazer um por um dos candidatos para falar um pouquinho do que eles estão olhando e quais são as propostas que eles têm trazido ali sobre caso eles sejam eleitos. Então, já comenta aqui o que você está achando desse conteúdo e se inscreva no canal se você também ainda não é inscrito. Vou encerrar esse vídeo por aqui e quero que você aguarde aí, fique atento, ative a notificação para você não perder o vídeo do nosso próximo candidato a presidente do Brasil.